Você já se sentiu insignificante? Como se sua vida fosse pequena demais para fazer diferença no mundo? Pois eu tenho uma notícia que vai mudar completamente como você vê sua existência neste exato momento. Porque a verdade é que você carrega dentro de si o DNA de sobreviventes impossíveis. Pessoas que enfrentaram extinções em massa, que eliminaram 99% de todas as espécies, eras glaciais que duraram dezenas de milhares de anos, e predadores gigantescos com presas do tamanho de facões. E mesmo assim, seus ancestrais olharam para toda essa destruição e decidiram uma coisa: continuar. Sabe o que isso significa? Que cada batida do seu coração hoje é o resultado de uma cadeia ininterrupta de vitórias contra a morte. Você não é só mais uma pessoa navegando pela vida. Você é literalmente o produto final da maior história de resistência já contada. Que nos próximos minutos, você vai descobrir como seres humanos, exatamente como você transformaram o caos absoluto na fundação de tudo que conhecemos hoje. Sabe aquela sensação de que você não tem controle sobre sua vida? De que está apenas reagindo aos problemas que aparecem, correndo atrás do prejuízo, sempre um passo atrás do que deveria estar fazendo? Nossos ancestrais paleolíticos viveram isso por 3 milhões de anos, mas com uma diferença brutal. Um erro significava morte instantânea. E mesmo assim, eles não apenas sobreviveram. Eles criaram arte que ainda nos emociona hoje, cuidaram uns dos outros com uma dedicação que faria você repensar o que significa ser humano, e construíram as bases de literalmente tudo que você conhece neste momento. Agora imagine acordar todos os dias sem saber se você teria comida. Sem geladeira, sem delivery, sem nada garantido. Imagine não saber se um predador gigantesco te atacaria enquanto você dorme, ou se uma tempestade destruiria tudo que você construiu. Sem remédios quando você fica doente, sem abrigo garantido quando chove, sem nada além da sua inteligência crua e da cooperação desesperada com seu grupo. Mas aqui está o que ninguém te conta, e isso vai mexer com sua cabeça. Eles eram mais felizes e realizados do que a maioria das pessoas hoje. Enquanto você se estressa com likes no Instagram, perde o sono com deadlines impossíveis e se desespera com contas para pagar, eles resolviam problemas reais com soluções criativas que mudaram nossa espécie para sempre. Cada ferramenta tosca que criaram, cada fogo tremulante que acenderam na escuridão total, cada desenho que riscaram nas paredes das cavernas era uma declaração de guerra silenciosa contra a extinção. E a loucura é que eles não sabiam que estavam criando o futuro. Eles não pensavam em legado ou posteridade. Eles só queriam sobreviver mais um dia, proteger seus filhos, manter o grupo unido. Então, se você acha que sua vida é difícil, se sente que os desafios são grandes demais, prepare-se para descobrir como seres humanos comuns, com os mesmos medos e inseguranças que você, enfrentaram desafios que fariam nossos problemas atuais parecerem brincadeira de criança. E não só sobreviveram. Eles floresceram de um jeito que vai te fazer repensar o que realmente importa na vida. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 verdades chocantes sobre o Paleolítico que vão virar de cabeça para baixo tudo o que você achava que sabia sobre a natureza humana. A primeira verdade vai te deixar sem palavras. Nossos ancestrais não eram brutos selvagens, batendo pedras aleatoriamente. Eles tinham uma inteligência emocional e social tão refinada que muitos de nós perdemos completamente na vida moderna. Eles sabiam ler as emoções uns dos outros, cooperar em situações extremas e tomar decisões em grupo que significavam vida ou morte. A segunda verdade vai mexer com seus valores. A vida no Paleolítico tinha aspectos que eram genuinamente superiores à vida moderna. Não estou falando de romantizar o passado. Estou falando de fatos duros sobre saúde mental, senso de propósito e conexão humana real que eles tinham, e nós perdemos no meio do caminho. E a terceira verdade vai mudar como você vê seus próprios problemas. As inovações mais importantes da história da humanidade não nasceram da abundância, do conforto ou de laboratórios equipados.
Elas nasceram da necessidade extrema, do desespero criativo e da pressão de sobreviver que forçou nossa espécie a evoluir de formas impossíveis. Porque aqui está a questão. Cada crise que eles enfrentaram, cada problema aparentemente impossível que resolveram, cada salto evolutivo que deram, está gravado no seu DNA neste exato momento. E no final desta história, você vai entender por que conhecer essa jornada não é só curiosidade histórica. É essencial para você reconectar com sua essência humana mais poderosa e descobrir capacidades que nem sabia que tinha. Mas antes de mergulharmos nessa jornada incrível, eu preciso saber uma coisa sobre você. Antes de continuar essa jornada, me conta uma coisa que eu fico sempre curioso para saber. Quando você pensa em homens das cavernas, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? É aquela figura corcunda arrastando uma clava? Ou talvez pessoas sujas vivendo como animais? Comenta aí embaixo o que você conhece sobre essa época da humanidade. Conta o que te ensinaram na escola ou o que você viu em filmes. Porque saber que nossos ensinamentos estão chegando longe para ajudar as pessoas a enxergar a história de um jeito novo faz tudo ter sentido. E pode apostar que, depois do que você vai descobrir agora, essa imagem vai mudar completamente. Porque a verdade sobre nossos ancestrais é muito mais surpreendente do que qualquer ficção que Hollywood já criou. Então vamos começar pelo começo. Há quase 3 milhões de anos, quando tudo mudou com um simples gesto que parece bobagem. Mas foi literalmente o momento que nos separou de todos os outros animais da Terra. Há 2,8 milhões de anos, algo extraordinário aconteceu que mudou o rumo de tudo. Um Homo habilis estava ali, segurando uma pedra comum, quando de repente teve uma ideia que parecia simples, mas foi revolucionária. E se eu quebrar isso de um jeito específico? Parece bobagem, né? Mas essa primeira ferramenta lascada foi literalmente a primeira grande inovação da humanidade. Simples como uma lasca de pedra, mas tão revolucionária quanto o primeiro iPhone. Mudou completamente como nossa espécie interagia com o mundo ao redor. Porque pela primeira vez na história da Terra, um animal não estava apenas usando o que a natureza oferecia. Estava transformando a natureza para servir suas necessidades. Essa pedra lascada podia cortar carne, quebrar ossos para chegar ao tutano nutritivo, processar plantas. Era como ter um canivete suíço feito de pedra. E aqui está o mais incrível. Eles não pararam por aí. Gerações e gerações foram aperfeiçoando essa técnica, passando o conhecimento adiante, criando versões cada vez melhores. Era inovação tecnológica em câmera lenta, mas era inovação. Depois veio o Homo erectus, e cara, esse foi o primeiro humano verdadeiramente ambicioso da história. Enquanto outros hominídeos ficaram confortavelmente na África, ele olhou para o horizonte e pensou: por que limitar meu território? E se espalhou por 3 continentes inteiros. Foi o primeiro empreendedor global que o mundo conheceu. Eles saíram da África, chegaram na Ásia, se estabeleceram em lugares completamente diferentes, enfrentaram climas que nunca tinham visto antes, e conseguiram não só sobreviver, mas prosperar em ambientes totalmente novos. Mas a verdadeira revolução, a que mudou tudo mesmo, veio com o domínio do fogo. E escuta, você precisa imaginar essa cena para entender o impacto. Noite completamente escura, frio cortante entrando pelos ossos, sons de predadores enormes rondando no escuro, esperando o momento certo para atacar. De repente, uma fagulha. Uma pequena chama que cresceu e se transformou numa fogueira. A primeira vez que um ser humano controlou o fogo foi como criar o primeiro cinema da história. De repente, a noite não era mais sinônimo de terror e vulnerabilidade. Virou momento de socialização, de contar histórias, de segurança. O fogo trouxe calor, proteção, a possibilidade de cozinhar comida, o que revolucionou nossa digestão e liberou energia para desenvolver cérebros maiores. Mas trouxe algo ainda mais importante. Trouxe comunidade. As pessoas se reuniam ao redor do fogo, conversavam, planejavam, criavam laços. E aqui está algo que vai mexer com sua cabeça. As ferramentas axeulenses que eles faziam
eram construídas com uma simetria quase obsessiva. Não precisavam ser simétricas para funcionar melhor. Uma ferramenta torta cortava tão bem quanto uma simétrica. Mas eles faziam assim mesmo, investindo tempo e energia extra para criar algo belo. Por quê? Porque já tinham senso estético. Já buscavam a perfeição não por necessidade, mas por algo muito mais profundo, o orgulho do trabalho bem feito. Eles já eram artistas sem saber, perfeccionistas por natureza, humanos que encontravam satisfação em criar algo bonito mesmo quando ninguém estava olhando. E essa busca pela beleza, essa necessidade de fazer as coisas direito, essa vontade de sempre melhorar, tudo isso estava apenas começando, porque o que vinha pela frente ia mostrar que nossos ancestrais eram muito mais sofisticados do que qualquer um imagina. Agora prepare-se para uma revolução mental completa, porque tudo que você aprendeu sobre os neandertais está errado. Eles eram mais humanos, mais compassivos e mais sofisticados que muita gente hoje. Você quer uma prova disso que vai te deixar sem palavras? Eles cuidavam de idosos e deficientes com uma dedicação que faria você questionar seus próprios valores. Arqueólogos encontraram esqueletos de neandertais que viveram anos e anos com deficiências severas, paralisia, problemas de locomoção, incapacidade de caçar ou coletar comida sozinhos. Isso só era possível com cuidado constante, diário, incansável da comunidade. Alguém tinha que alimentar essas pessoas, protegê-las, carregá-las quando necessário. Quando foi a última vez que você viu esse nível de compaixão genuína na sociedade moderna? Quando foi a última vez que viu uma comunidade inteira se unir para cuidar de alguém que não podia contribuir economicamente? E a tecnologia deles? Cara, as ferramentas musterienses que criavam eram especializadas para cada função específica. Era como ter uma caixa de ferramentas profissional completa. Eles não improvisavam na hora do aperto. Eles planejavam, antecipavam necessidades, criavam instrumentos diferentes para caçar animais diferentes, processar plantas específicas, trabalhar madeira ou couro. Cada ferramenta era pensada, testada, aperfeiçoada. Eles tinham lâminas para cortar, perfuradores para fazer buracos, raspadores para limpar peles. Era a engenharia de precisão feita com as mãos, sem manual de instruções. Mas aqui está o que realmente vai mexer com sua cabeça. Eles enterravam seus mortos com flores e objetos pessoais. Tinham rituais elaborados, períodos de luto, espiritualidade complexa. Enquanto você fica aí questionando o sentido da vida no século XXI, procurando propósito em filosofias e religiões, eles já tinham encontrado significado profundo na existência há 60 mil anos. Imagina a cena. Uma família neandertal perdeu alguém querido. Em vez de simplesmente abandonar o corpo, eles cavaram uma sepultura cuidadosa, colocaram flores ao redor, deixaram as ferramentas favoritas da pessoa, talvez alguns adornos especiais. Eles acreditavam em algo maior, em continuidade, em respeito pelos que se foram. E tem mais. Recentemente descobrimos que eles faziam arte rupestre e usavam pigmentos coloridos para decorar o próprio corpo. Não eram brutos batendo pedras. Eram artistas expressando algo interno, algo simbólico, que nem conseguimos entender completamente. Eles misturavam minerais para criar tintas, pintavam símbolos nas paredes das cavernas, se decoravam para rituais ou simplesmente por gosto estético. Tinham vida cultural rica, tradições passadas de geração em geração, identidade visual própria. Então chegaram os Homo sapiens, nossos ancestrais diretos, e aqui aconteceu algo absolutamente fascinante que mudou tudo. Em vez de guerra total entre espécies diferentes, houve algo muito mais interessante. Relacionamentos, trocas, cruzamentos genéticos. Se você tem ancestralidade europeia, cerca de 2 a 4% do seu DNA é neandertal neste exato momento. Você não é só Homo sapiens puro. Você é literalmente um híbrido de espécies extintas caminhando pelo mundo moderno. Isso significa que parte dos seus instintos, das suas reações emocionais, da sua forma de processar o mundo, vem diretamente desses neandertais,
que cuidavam uns dos outros, criavam arte e encontraram significado na vida dezenas de milhares de anos atrás. Você carrega dentro de si a genética de sobreviventes que enfrentaram a Era do Gelo, conviveram com mamutes lanosos, criaram as primeiras expressões artísticas da humanidade. E isso é só o começo da história, porque o que vinha depois ia mostrar uma explosão de criatividade que mudaria nossa espécie para sempre. Entre 40.000 e 10.000 anos atrás, aconteceu algo na história humana que só pode ser chamado de explosão criativa total. Foi como se nossa espécie tivesse acordado um dia e descoberto sua verdadeira identidade, seu potencial real, tudo o que era capaz de criar. As ferramentas não eram mais só pedra lascada de qualquer jeito. Ossos, marfim, madeira, chifres, tudo virou matéria-prima para a tecnologia sofisticada. Era como passar do celular básico para o smartphone, mesma função essencial, mas execução completamente revolucionária. Eles criavam pontas de lança com farpas múltiplas, arpões para pescar, agulhas para costurar roupas elaboradas, anzóis curvos que funcionavam melhor que muitos modelos atuais. Cada objeto era uma obra de engenharia pensada nos mínimos detalhes. Mas prepare-se, porque agora vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Imagine você entrando numa caverna escura, segurando apenas uma tocha tremulante, e de repente, as paredes ao seu redor explodem em pinturas de animais tão realistas, tão cheias de movimento, que parecem ganhar vida com a luz dançando. Lascaux não foi só arte decorativa. Foi o primeiro cinema da humanidade. Eles pintavam bisontes, cavalos, cervos em sequências que contavam histórias, mostravam caçadas, celebravam a vida animal ao redor deles. Era narrativa visual, entretenimento, espiritualidade e documentário tudo junto. E as famosas estatuetas femininas que chamamos de Vênus paleolíticas foram encontradas da França até a Sibéria, todas com características similares: corpos curvilíneos, seios fartos, quadris largos. Algumas teorias dizem que eram símbolos de fertilidade, outras que representavam deusas da abundância. Mas sabe o que isso realmente mostra? Que há 25.000 anos já existia uma linguagem simbólica universal. Pessoas separadas por milhares de quilômetros criavam representações similares, porque compartilhavam conceitos, valores, crenças sobre feminilidade e vida. Aqui está algo que vai explodir completamente sua mente. Arqueólogos encontraram conchas do mar Mediterrâneo em sítios arqueológicos na Alemanha, âmbar do mar Báltico em escavações na França, obsidiana vulcânica, viajando centenas de quilômetros para virar ferramentas em lugares distantes. Há 30.000 anos, já existiam redes de troca complexas que conectavam continentes inteiros. Eles tinham redes sociais físicas funcionando antes mesmo da agricultura existir. Pessoas viajavam, comercializavam, trocavam não só objetos, mas ideias, técnicas, histórias. Era globalização na Era da Pedra, conexões humanas atravessando distâncias enormes, culturas diferentes se influenciando mutuamente. Eles entendiam que isolamento significava estagnação, que diversidade trazia inovação, e eles tinham música, flautas delicadas feitas de ossos ocos de aves, com furos precisos que criavam escalas musicais complexas. Quando você coloca um fone de ouvido hoje e se emociona com uma música, está participando de uma tradição cultural ininterrupta de 40.000 anos. Imagina as noites ao redor da fogueira, com alguém tocando melodias que ecoavam pelas montanhas, enquanto outros cantavam, dançavam, contavam histórias. Era terapia, entretenimento, ritual religioso e coesão social, tudo ao mesmo tempo. Os enterros ficaram ainda mais elaborados, com objetos cerimoniais, arranjos específicos dos corpos, símbolos repetidos, que claramente tinham significado espiritual profundo. Arte xamânica nas cavernas mostrava figuras meio humanas, meio animais, sugerindo viagens espirituais, estados alterados de consciência, conexão com forças invisíveis. Eles não só acreditavam em algo maior que eles mesmos, criaram sistemas inteiros para expressar, cultivar e transmitir essas crenças. Tinham cosmologia, mitologia,
práticas rituais que davam sentido à existência e conectavam cada indivíduo a algo transcendente. Era uma civilização completa funcionando sem cidades, sem escrita, sem metal, apenas com criatividade humana pura, cooperação e uma sede insaciável de expressar a experiência de estar vivo. Mas essa explosão cultural incrível estava prestes a ser testada por uma mudança que dividiria a humanidade para sempre, criando um antes e depois na nossa história que ainda sentimos hoje. Parece que você realmente gosta de história e está curtindo essa jornada pelos nossos ancestrais. Escreve aí nos comentários quem você conhece que iria gostar desse vídeo, aquele amigo que adora documentários, aquela pessoa da família que sempre tem curiosidades históricas, ou até mesmo alguém que precisa ver que a humanidade já foi incrível antes. Vamos espalhar conhecimento juntos, porque histórias como essas precisam chegar em mais pessoas. E acredita, o que vem agora vai mostrar como uma única mudança transformou completamente o rumo da civilização humana. E então, há cerca de 12.000 anos, aconteceu algo que mudaria a humanidade para sempre. Mas aqui está a pegadinha que ninguém te conta na escola. Não foi necessariamente para melhor. A agricultura foi vendida como o maior progresso da história humana, mas para muita gente foi um verdadeiro desastre. Imagina a situação. Você é um caçador-coletor completamente livre, trabalha 3 ou 4 horas por dia para conseguir tudo o que precisa. Tem uma dieta super variada com frutas, carnes, vegetais diferentes, saúde excelente, músculos definidos, dentes perfeitos. De repente, alguém te convence a plantar sementes, trabalhar 12 horas por dia debaixo do sol escaldante, comer basicamente só grãos, ficar preso para sempre num pedaço de terra que você não pode abandonar. Parece um péssimo negócio, né? E realmente foi para muita gente. Os esqueletos dos primeiros agricultores mostram desnutrição, problemas na coluna por carregar peso demais, cáries nos dentes por comer muito carboidrato, estatura menor que seus ancestrais caçadores-coletores. Mas as primeiras aldeias trouxeram inovações que mudaram tudo. Cerâmica sofisticada para armazenar comida e água, tecelagem para criar roupas muito melhores, casas permanentes que ofereciam proteção real contra o clima. Era conforto e segurança que os nômades nunca tiveram. Só que junto com essas inovações veio algo completamente novo e, para muitos, terrível: desigualdade social permanente. Pela primeira vez na história da humanidade, alguns humanos começaram a ter muito mais que outros, e essa diferença se tornava hereditária. O progresso criou as primeiras classes sociais da história. Alguns controlavam as melhores terras, outros trabalhavam para eles. Alguns acumulavam excedentes, outros passavam necessidade, e seus filhos herdavam essa posição social, criando um sistema que se perpetuava. Os excedentes de comida permitiram populações muito maiores, aldeias com centenas, depois milhares de pessoas vivendo juntas, mas também criaram uma dependência total da agricultura. Não dava mais para voltar atrás, abandonar tudo e virar nômade de novo. Era como assinar um contrato sem ler a letra miúda e descobrir depois que você estava preso para sempre. Por milhares de anos, agricultores e caçadores-coletores coexistiram no mesmo mundo, e imagina que tensão estranha isso criava. De um lado, você tinha pessoas livres que iam e vinham quando queriam, mas que eram vistas como primitivas, selvagens, atrasadas. Do outro lado, pessoas civilizadas com casas bonitas, ferramentas sofisticadas, arte elaborada, mas que estavam completamente presas à terra, trabalhando sem parar, vivendo sob pressão constante de colheitas, clima, pragas. Nem todo mundo aceitou a agricultura de bom grado. Muitas sociedades resistiram por séculos, mantendo o estilo de vida nômade, olhando para os agricultores com desprezo ou pena. Mas a pressão demográfica acabou vencendo no final. A agricultura não triunfou porque era uma vida melhor para o indivíduo. Ela triunfou porque produzia muito mais pessoas. E mais pessoas significava mais soldados, mais trabalhadores, mais capacidade de expandir território e dominar recursos. Era seleção natural
funcionando no nível das sociedades inteiras. Não importava se você era mais feliz como caçador-coletor. Importava que os agricultores podiam sustentar exércitos maiores e, eventualmente, te obrigar a escolher se juntar a eles ou ser eliminado. Então aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. A história humana não é uma linha reta de progresso, onde cada mudança nos torna mais felizes, mais livres, mais realizados. É uma série de apostas arriscadas, algumas que deram certo, outras que resolveram uns problemas, mas criaram outros completamente novos. Cada pessoa assistindo este vídeo neste momento é descendente direto de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes. Pensa bem nisso. Seus ancestrais passaram por eras glaciais que duraram dezenas de milhares de anos, extinções em massa que eliminaram espécies inteiras, epidemias mortais, guerras brutais, períodos de fome extrema. E mesmo assim, mesmo enfrentando desafios que fariam nossos piores pesadelos parecerem brincadeira de criança, eles não só sobreviveram, eles continuaram, se reproduziram, passaram seus genes adiante até chegar em você. O Paleolítico nos ensina uma lição fundamental que mudou minha perspectiva sobre o que significa ser humano. Nossa humanidade real não está nos nossos smartphones, nos nossos carros, nos nossos prédios ou na nossa tecnologia. Está na nossa capacidade inata de cooperar em situações extremas, criar soluções do nada, nos adaptar a qualquer ambiente e encontrar significado profundo, mesmo nas condições mais desesperadoras. Todas as suas ansiedades modernas, seus medos sobre o futuro, suas alegrias quando algo dá certo, sua necessidade de pertencer a um grupo, seu instinto de proteger quem você ama, tudo isso são ecos diretos de emoções que seus ancestrais paleolíticos sentiram há dezenas de milhares de anos. Você não é apenas um indivíduo perdido navegando pela vida no século XXI. Você é o produto final de milhões de anos de evolução, criatividade sob pressão, resistência impossível e uma vontade inquebrantável de continuar existindo contra todas as probabilidades. Se a vida é estatisticamente improvável, se cada geração conseguir sobreviver o suficiente para se reproduzir é um milagre matemático, então cada segundo que você existe neste momento é literalmente um milagre histórico ambulante. Do caos cósmico, que quase destruiu nosso planeta aos primeiros símbolos artísticos pintados nas cavernas, da descoberta tremulante do fogo às primeiras aldeias que mudaram nossa espécie para sempre. A jornada humana é literalmente uma história de impossibilidades que se tornaram realidade contra todas as chances. E você faz parte dessa história. Cada decisão que toma, cada problema que resolve, cada momento de criatividade ou cooperação é uma continuação direta dessa saga incrível que começou há milhões de anos. Se esta história te inspirou a aprender mais sobre nossas origens, se você acha a jornada da humanidade realmente fascinante, ou se simplesmente gostou de descobrir de onde você realmente veio, quero te pedir uma coisa muito especial. Escreve aqui nos comentários "Eu aprendi", ou conta como você lembrava dessa história antes de assistir o vídeo, porque é trocando experiências e conhecimentos que todos nós crescemos juntos. Se você quiser apoiar este canal para que a gente continue trazendo essas histórias incríveis que conectam você com suas raízes mais profundas, considere contribuir com o Super Thanks. Mas se não for possível contribuir financeiramente, compartilhar o vídeo com alguém que você sabe que vai gostar já ajuda muito a espalhar conhecimento. E fica ligado no próximo vídeo, onde vamos explorar como as primeiras civilizações pegaram toda essa herança paleolítica incrível, a cooperação, a criatividade, a arte, a espiritualidade, e transformaram tudo isso em impérios gigantescos que mudaram o mundo para sempre. Lembra sempre disso. Você não é apenas um indivíduo tentando sobreviver no mundo moderno. Você é o capítulo mais recente da história mais improvável, mais resistente e mais fascinante que o universo já produziu. E sua história ainda está sendo escrita.